06 de 2016, autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo conceder desconto para pagamento assim. Vossas Excelências estão recebendo cópia dos projetos de lei. Projeto de lei número 01 de 2016, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação de empregos públicos e de provimento permanente. O projeto de lei 06 de 2016 é de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo a conceder desconto para pagamento à vista de imposto predial territorial urbano no exercício 2016. Projeto de lei número 07 de 2016, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Executivo a parcelar tributos municipais e demais créditos inscritos em dívida ativa e dá outras providências. Projeto de lei 11 de 2016, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da lei 3072, de 6 de dezembro de 2013. Projeto de lei 12 de 2016, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a alteração da lei 3220, de 9 de dezembro de 2015. O projeto de lei 13 de 2016, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de decretos especiais e suplementação de verbas do orçamento em vigor. Os projetos 11, 12 e 13 de 2016 serão objetos de audiência pública realizada pelo Poder Legislativo. Os demais serão apreciados nas próximas sessões. Vamos anunciar as matérias objeto desta convocação, realizada pelo prefeito e expedida por esta presidência. Projetos de lei em primeiro de 2 turnos. Projeto de lei 02, 2016, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão geral anual de remuneração dos servidores e agentes políticos do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei 03, 2016, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a reajustar o valor do cartão magnético. Projeto de lei número 04, 2016, de autoria da mesa diretora da Câmara e subscrito por demais vereadores, dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Itápolis. Projeto de lei 05, 2016, de autoria da mesa diretora e subscrito por os demais vereadores, reajusta o valor do cartão magnético dos servidores do Legislativo. Projeto de lei número 08, 2016, de autoria da mesa da Câmara e subscrito por demais vereadores, fixa os subsídios do prefeito municipal para o exercício 2017 e 2020. Projeto de lei 09, 2016, de autoria da mesa da Câmara e subscrito por demais vereadores, fixa o subsídio dos secretários municipais para o período de 2017 a 2020. Projeto de lei número 10 de 2016, de autoria da mesa da Câmara e subscrito pelos demais vereadores, fica o subsídio do vice-prefeito municipal para o período 2017 a 2020. Projeto de resolução 01/2016, de autoria da mesa, subscrito pelos demais vereadores, fica o subsídio dos vereadores e presidente da Câmara para o período 2017 e 2020. Com a palavra, senhora presidente. Nas sessões extraordinárias, não há expediente, iniciamos assim a ordem do dia. Projeto de lei em primeiro de 2 turnos. Projeto de lei número 02 de 2006, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a revisão geral anual de remuneração dos servidores e agentes políticos do Poder Executivo Municipal. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade sem discussão o projeto de lei 02 de 2016. Projeto de lei número 03 de 2016, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a reajustar o valor do cartão magnético. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei 03 de 2016. Projeto de lei 04 de 2016, de autoria da mesa diretora da Câmara e subscrito por demais vereadores. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Itápolis. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei 04 de 2016. Projeto de lei
número 05 de 2016, de autoria da mesa diretora da Câmara e subscrito por demais vereadores, reajusta o valor do cartão magnético dos servidores do Legislativo. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 05 de 2016. Projeto de lei número 08 de 2016, de autoria da mesa da Câmara e subscrito por demais vereadores. Fixa os subsídios do prefeito municipal para o período de 2017 a 2020. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei 08 de 2016. Projeto de lei número 09 de 2016, de autoria da mesa da Câmara e subscrito por demais vereadores. Fixa os subsídios dos secretários municipais para o período de 2017 a 2020. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei 09 de 2016. Projeto de lei número 10 de 2016, de autoria da mesa da Câmara e subscrito por demais vereadores, fixa os subsídios do vice-prefeito municipal para o período de 2017 a 2020. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação, os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 10 de 2016. Apreciaremos agora o projeto de resolução número 01 de 2016. Projeto de resolução número 01 de 2016, de autoria da mesa da Câmara e subscrito por demais vereadores. Fixa os subsídios dos vereadores e presidente da Câmara para o período de 2017 a 2020. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Com a palavra o vereador Avelino. Senhora Presidente, senhores vereadores, pessoal público aqui presente, pessoal que nos acompanha pela internet, Marquinho Venturini, que foi vereador nessa casa no mandato anterior, está aqui nos visitando, o presidente do sindicato, Benedito Dias, um outro companheiro que não me lembro o nome, Valdemir. Seja bem-vindo a essa casa, espero que retorne sempre. Excelência, eu quero pedir licença por... Eu sei que não tem expediente, mas eu quero aproveitar e fazer numa fala só. Primeiro eu quero dizer que eu quero fazer aqui uma observação dessa questão da gratificação que nós tínhamos no serviço público do Executivo. E eu me lembro que no ano passado eu disse nessa tribuna que seria a última vez que eu votaria a favor daquela gratificação, porque ela era um projeto, ela era uma lei totalmente inconstitucional. E que ela mereceria ser discutido isso com o Executivo, o sindicato deveria discutir isso com o Executivo e arrumar uma forma de fazer a incorporação disso. E aí eu quero, como eu fiz críticas na sessão no ano passado, eu quero aqui fazer o meu cumprimento ao presidente do sindicato, à diretoria do sindicato e também ao Poder Executivo por ter encontrado uma alternativa da incorporação daquilo que era inconstitucional no ticket de alimentação. Eu acho que isso foi de bom tamanho, porque atendeu todos os servidores. Nós tínhamos alguns servidores que recebiam, alguns servidores que não recebiam aquele tipo de gratificação, e agora, incluindo isso no ticket de alimentação, vai atender a todos os servidores, e aí eu quero... E acabou a polêmica da inconstitucionalidade daquela lei, que eu acredito que se essa lei tivesse vindo para a Câmara nesse ano, eu imagino que ela não teria sucesso, porque eu me lembro que no ano passado nós mandamos um ofício assinado por todos os vereadores, indicando para o prefeito, indicando para o sindicato, para resolver essa polêmica dessa questão da lei inconstitucional. E aí eu quero entrar na pauta do projeto que está sendo votado agora, e eu quero dizer o seguinte: nós tentamos conversar, tentamos
acertar essa questão do subsídio para os vereadores do mandato seguinte, do mandato a partir do ano que vem, que nós não sabemos quem são os vereadores que aqui estarão, mas nós não conseguimos chegar a um consenso. Eu acho uma aberração o que essa casa tem feito, de deixar o vencimento do vereador abaixo do vencimento do secretário. Isso, no meu ponto de vista, isso não ajuda, não contribui em nada para com a sociedade, não ajuda e não contribui em nada para o Poder Legislativo, não ajuda e não contribui em nada para o vereador. Né? Então eu queria dizer o seguinte, eu tenho um voto contrário nesse projeto da manutenção do subsídio desse valor para o ano que vem, até porque em janeiro do ano que vem nós vamos ter a reposição da inflação para todos os servidores e os vereadores, o agente político e prefeito não vai ter revisão a partir do ano que vem, porque tem um novo salário já, um novo vencimento que nós estamos votando agora. Então eu quero deixar aqui a minha posição contrária, meu voto contrário, porque eu acho que o que nós estamos fazendo nesse projeto de deixar o vencimento do vereador abaixo do vencimento do secretário, no meu ponto de vista, é uma irresponsabilidade que nós estamos cometendo com o Poder Legislativo. Por quê? Isso facilita e incentiva para que o prefeito, a partir do ano que vem, consiga tirar vereador dessa casa e levar para secretariado. E isso compromete o Poder Legislativo, porque o suplente que estiver aqui vai beber da água na mão do prefeito. E não vai querer enfrentar as dificuldades e as necessidades que às vezes tem que ser enfrentada, porque tem seu interesse pessoal em permanecer aqui, portanto não vai arrumar confusão com o Executivo. E aí o prefeito vai facilitar para o prefeito tirar vereadores eleitos dessa casa para colocar como secretário e colocar suplente dessa casa. Eu não estou dizendo que a equiparação vai impedir que isso aconteça, mas vai dificultar. Então, vai diminuir a possibilidade disso acontecer. Então, o meu voto nesse projeto é contra, porque eu acho que essa casa deveria estar, no mínimo, equiparando o vencimento do vereador com o vencimento do secretário. Muito obrigado. Alguém mais? O projeto está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por maioria, com discussão, o projeto de resolução, com voto contrário do vereador Avelino, com discussão, o projeto de resolução 01 de 2016. Determina a continuidade dos trâmites legislativos. Encerrando a ordem do dia, temos início à explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato, respeitando-se o tempo limite de 5 minutos, conforme determina o artigo 64. Com a palavra, o vereador Vanderlei. Vereador José Aparecido da Silva. Vereador Geranimo Caio Biasotti. Vereador Mauro Guerra. Presente, companheiros, público aqui presente, muito boa noite. Eu quero registrar aqui a presença do presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, meu amigo Dito Dias, que conseguiu conduzir muito bem, Dito, pelo que a gente fez uma reunião aqui recentemente, e eu até citei naquela oportunidade que o Avelino tem muita experiência nisso, e eu esperei o posicionamento dele, eu já tinha dado meu parecer, mas trouxe bem ajustado, né, Avelino, como já foi dito pelo próprio vereador, uma discussão do funcionalismo, porque geralmente um projeto como esse, poderíamos ter aqui hoje lotada a casa do funcionalismo descontente, porque geralmente quando você vai votar questão salarial, né, o Carlinhos está aí também, a rapaziada aí marcando presença, Venturini, e é difícil, porque todo mundo fica na expectativa de que vai ser reconhecido como deve. O trabalhador, geralmente ele é
injustiçado nessa questão, porque todo mundo precisaria ganhar mais, principalmente o trabalhador, que é o que mais sofre com a questão financeira aí, de momento, do país, enfim. Mas trouxe uma situação ajustada, como o vereador Avelino citou, corrigiu uma situação, jogou aí para o ticket, né, o Vale Alimentação, aí o ticket, e conseguiu fazer com que realmente o cartão magnético, né, tivesse uma votação tranquila, e a grande maioria saiu satisfeita com a situação. Um ou outro caso aí que acabou chegando de forma tímida para os vereadores, pelo menos comigo foi assim, e a gente desde o início se preocupava com a questão da grande maioria, aquele que ganha menos. Felizmente, foi muito bem conduzido e a gente tem que cumprimentar o Dito, toda a diretoria, viu, Dito? Parabéns, e tomara que continue lutando pela classe e trazendo realmente a categoria numa união. Desta feita foi muito tranquila a negociação, agradou, alguns saíram até favorecidos, a grande maioria que recebia uma gratificação menor, e isso é um fator realmente de importância, e a gente tem que cumprimentar o Dito aí pela grande vontade. Pode falar, meu amigo. Como é que é? Não. Não, eu disse a grande maioria, eu não disse todos. Não. O que ele... pode falar. Acho que o que ele quis dizer... Vale a discussão, não tem problema não. Eu acho que é interessante, tem um servidor... Só ele veio, eu acho que é uma discussão, é um projeto que deveria vir bastante gente. Mas eu acho que o que ele quis dizer é que, assim, quem não recebia, acabou ganhando, que são os que ganham mais. Os que ganham menos, de uma certa forma, tirou realmente a gratificação. Poderíamos ter lutado, como o Avelino citou, que nós fizemos um ofício ano passado, para que isso fosse incorporado ao salário, não ao ticket. Mas eu acho que o presidente está aqui também, melhorou muito o ticket, melhorou para todos, mas que agora, para o próximo mandato, que se converse com o novo prefeito que vai assumir por 4 anos, que se estude uma forma de aos poucos ir subindo o salário, porque o prefeito ia dar nada, né, Dito? Quanto é que você perdeu nessa questão aí? Exatamente, eu não sei, a gente fez R$ 30. R$ 30. 80, né? Real, então não aumentou nada. R$ 80, né? Não é isso? O que ele quer dizer é o seguinte. Eu inclusive disse que a grande maioria tinha sido favorecida, não disse todos, e alguns casos acabaram sendo prejudicados. Irani, não foi isso que a gente discutiu aqui, né, Dito? Foi aqueles menos abastados de salário foram os que menos... Vamos deixar o vereador não há terminar? problema. Não, eu estou encerrando a fala também. Não é normal a gente deixar as pessoas entrar na conversa, mas a gente aceita de minha forma, estou muito tranquilo nesse aspecto, porque a gente se reuniu, o Dito fez as assembleias como deveria ter sido feito, trouxe para a vereança de uma forma já ajustada, e houve pouca manifestação, tanto que só temos um representante aqui, no caso você, que a gente respeita também, não há motivo nesse sentido não, certo? Entendido, mas eu continuo, né, destacando o trabalho do Dito aí, à frente do sindicato, não é fácil, ele tem procurado, né, desenvolver um trabalho, a gente sabe que é árduo, difícil, e também
às vezes não consegue agradar todo mundo, porque todo mundo mereceria realmente um salário melhor. Sempre foi o início da minha fala, foi dessa maneira. Mas está feita aí a colocação, está ajustado nesse sentido. Vale aí a presença, né? E para terminar também, eu só quero agradecer a todos aí. Tinha mais um assunto aqui, acabou fugindo em razão da conversa aqui, desapareceu da cabeça. Tinha um assunto aqui que eu nem escrevi, que tinha que trazer aqui para dentro e acabou desajustando. Mas está certo, vale a colocação aí do companheiro que veio marcar presença aqui na sessão. Obrigado, viu? Vereadora Avelina Antônio da Cunha. Senhora presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha, agora mais a presença do Adriano Bolotto. Eu queria dizer, inclusive chamar... Como que chama? Gerson, né? Gerson. Inclusive eu queria cumprimentá-los mais uma vez, o Gerson, o Adriano, que chegou depois que eu fiz as primeiras falas. Eu queria dizer que esse tema, esse debate, acho que o fórum adequado para fazer esse debate seria na Assembleia do Sindicato. Quem concorda, quem não concorda, o trabalhador concorda ou não concorda. O sindicato definiu, a Assembleia definiu, a Assembleia é soberana, não estou nem dizendo que foi o dito que decidiu. A Assembleia decidiu, a Assembleia é soberana, isso é costumeiro, né? Eu como dirigente sindical, já saí de muitas assembleias com proposta minha vencida, contra a minha vontade, mas tive que acatar a decisão que a Assembleia tomou, e porque a Assembleia é soberana. E aí o fórum adequado de discutir se está certo ou se está errado é a Assembleia. E aí eu queria até aqui dizer, como nós deixamos no ano passado, uma indicação para que o sindicato e o Poder Executivo procurassem resolver essa questão da inconstitucionalidade da lei da gratificação, vou deixar aqui uma indicação agora para os servidores. Quando vai discutir salário, participe das assembleias e faça o debate na Assembleia. A Assembleia de Trabalhador é feita para isso. Muitas assembleias que eu participei, fizemos o debate, teve até tapa na Assembleia, mas saiu da Assembleia, saiu com uma decisão tomada, e a decisão tomada está resolvida. Então eu queria dizer que o fórum adequado não é aqui para a gente discutir isso, né? De qualquer forma, eu quero reafirmar minha posição que a decisão de fazer a incorporação foi uma decisão correta pela inconstitucionalidade da lei. Se houve aumento, não houve aumento, se houve conquista ou não houve conquista, o fórum de debate é lá no sindicato e não na Câmara Municipal, né? O fórum adequado. Fora isso, Excelência, eu quero fazer uma observação. Como nós temos feito algumas críticas ao governo, eu quero aqui fazer, não elogios, não vamos dizer que isso aqui seja elogio, porque é obrigação do poder público, é obrigação do secretário atender às necessidades da sociedade, cumprir com as suas obrigações. Mas tem necessidade, às vezes, que falta vontade política, né? E nós tivemos, algum tempo, eu me lembro no mandato passado, tem várias indicações, reivindicações do meu mandato. Nesse mandato, eu me lembro que o Mauro tem batido muito nessa tecla, alguns outros vereadores têm cobrado isso, que é a questão do oftalmologista na nossa cidade. E nós não tínhamos aparelho e não tinha profissional. Chegamos uma época que nós tínhamos profissional, mas não tínhamos aparelho. E aí eu quero deixar aqui o meu cumprimento, a indicação, não sei, para o prefeito e a secretária da Saúde, que essa semana, ontem, foi instalado na unidade Paulo Brasil, na unidade de saúde Paulo Brasil, toda uma aparelhagem de oftalmologista, um consultório montado, bem montado, com aparelho suficiente para um profissional trabalhar. Falei com a secretária da Saúde, estamos com dificuldade na contratação do profissional, porque veio uma profissional para cá, que passou no processo, foi contratada através do processo seletivo, mas o processo seletivo é para 20 horas, e ela é de Bauru, ela quer vir trabalhar só 10 horas, não dá. Então estão se negociando lá uma forma dessa profissional continuar atendendo Itápolis, e aí eu quero deixar aqui o meu cumprimento, aqui ao cumprimento dessa obrigação do Poder Executivo e a secretária da Saúde, que desempenhou, vamos dizer assim, não faltou vontade política para resolver esse problema. A outra questão que eu queria observar aqui também, muito rapidamente,
é o episódio que nós estamos vivendo com relação à questão do Shopíssimo. A Procuradoria da Prefeitura fechou aquela lanchonete, e parece que os motivos do fechamento foi falta de segurança e reclamação dos vizinhos. E aí eu quero deixar aqui também meu cumprimento ao Departamento Jurídico, à Procuradoria da Prefeitura, porque foi uma decisão corajosa de ser tomada. E eu acho que outras decisões desse tipo têm que ser tomadas. Eu acho que todo estabelecimento que não obedece, que não tem os alvarás necessários, que oferece risco para a vida e para a saúde de quem frequenta, tem que ser interditado. Então eu acho que esse foi o primeiro passo que o governo tomou e eu espero que continue nessa linha, continue tomando essa decisão, né, para que a gente consiga regularizar o nosso comércio e botar as coisas no lugar e não ficar botando a vida das pessoas em risco e nem atrapalhando esse tipo de comércio noturno, ficar atrapalhando a vida dos vizinhos. Portanto, eu quero deixar aqui essas duas observações positivas do governo, na questão da saúde e nessa questão da Procuradoria com relação ao Shopíssimo. Muito obrigado. Vereador Lorival Tomé. Vereador Alex Cássio Avança. Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite aos nobres colegas vereadores. A minha fala vai ser bem breve e rápida. Sobre um comentário grande que está surgindo na cidade aí, sobre a interdição da estrada de Tabatinga. Tem muita gente falando que a ponte caiu, que a ponte está oferecendo risco, que a ponte vai demorar 3 meses, 6 meses para arrumar. Então, isso aí é o seguinte, é tudo conversa. Eu tive lá agora, antes da sessão, tive presente lá na ponte, com o departamento de engenharia da prefeitura, e na verdade a ponte não oferece risco, a ponte não vai cair, é só questão de acho que uns 2 ou 3 dias, já está liberada, a prefeitura amanhã já vai entrar com o serviço, vai ser mão de obra da prefeitura mesmo. Então, para o pessoal que usa, né, essa estrada, que fiquem tranquilos que esse problema vai ser resolvido em breve. E gostaria de agradecer ao prefeito também, que hoje de manhã, perante a situação, aquele pessoal que usa muito essa estrada das propriedades, que eles estão tendo um acesso alternativo. O pessoal está usando a estrada das Caneleiras, a estrada do Brejão, e alguns estão usando a estrada da Barra Mariana, que a gente falou com o Jonas, falei com o prefeito, e mais do que rápido ele atendeu. Tem máquinas trabalhando nessas estradas para melhorar a situação dessas estradas que, né, devido às chuvas, estragaram. Agora, como vai ter um fluxo maior, então o prefeito já pediu para estar arrumando isso daí. Queria fazer outra colocação, que o Avelino acabou de dizer agora sobre o Shopíssimo. Eu concordo, Avelino, eu concordo. Eu acho que a nossa cidade, o Guto está no caminho da moralização. Eu acho que tem. Só que o problema da nossa cidade é o seguinte: nós temos hoje metade, não vou dizer metade, acho que eu vou dizer 80% dos imóveis nossos está irregular. Então eu acho que nós aqui dessa casa, acho que tem que, não sei se tem que partir daqui ou do prefeito para cá, para a gente regularizar isso daí. Porque tem muita gente querendo regularizar, mas não consegue, por própria burocracia do município. Nós temos mais de 500 imóveis irregulares. O Irani é engenheiro, ele sabe que eu estou falando a verdade. Muitos. Então eu acho que foi uma atitude, os moradores estão, inclusive eu tive com o proprietário do Shopíssimo ontem, eles estão regularizando, já estão providenciando as melhorias para atender a reclamação dos vizinhos, mas só que eu acho que o Shopíssimo é um problema, mas nós temos, se for analisar, nós temos mais de 500 na cidade. Porque se nós pegar para fechar todos os comércios irregulares, pode fechar a porteira da cidade. Não é verdade? Então eu acho que nós temos que
eu não sei se foi permitido, porque, por outro lado, eu não entendo como que pode se lacrar uma empresa onde ela foi construída e teve alvará. Alguém deu? Aí dá um alvará, depois vai lá e lacra. Então, eu acho que não está se batendo as ideias. E eu, como empresário dessa cidade, é difícil um empresário também ter o seu comércio lacrado com uma estrutura montada. Então a gente tem que se pôr dos dois lados, o lado do empresário, o lado da prefeitura, e o lado que só cai a arrecadação do nosso município com isso. Porque se nós fechar o comércio, e aí? Já caiu esse ano, e a tendência é cair mais. Aí vai se vender uma casa pela Caixa Federal, não consegue porque tem que ter 10 metros cada corredor. Vai fazer a casa aonde? Então, eu acho que está faltando nós daqui dessa casa e o Poder Executivo sentar com as pessoas competentes dessa área para resolver o problema da cidade. Porque outra coisa, se abrir uma empresa, Itápolis é a coisa mais difícil do mundo. Tem que ter 20 banheiros, tem que ter... Bom, tem que se gastar metade da... Bom, o cara quando consegue abrir empresa já quebrou. Então, isso é um problema sério na nossa cidade que nós temos que começar a resolver e sentar com essas pessoas para resolver e ficar bom para o município, para o povo. Obrigado. Pegando o gancho, né, Alex? Os barzinhos que vendem churrasco na calçada tem que fechar tudo. Acabou os barzinhos em Itápolis, é complicado. O que o Alex falou, nós temos que ver os dois lados, porque muita coisa vai fechar. E às vezes eles não dão alvará em algo que está correto. Vamos tentar aí reunir nós, vereadores, tentar chegar num acordo, numa solução, principalmente por causa das casinhas, que já faz anos que o vereador Irani, inclusive, briga para que as pessoas consigam o alvará da casa. Sim. Eu quero inicialmente agradecer pela palavra. Quero dizer o seguinte, Alex, a questão está dada no seguinte. Primeira questão, o que estava acontecendo nesse estabelecimento estava botando em risco a vida de usuários, dos fregueses que frequentavam lá. Se Santa Maria, no Paraná, tivesse tomado a iniciativa de ter fechado a boate antes dela pegar fogo, muitos pais hoje não estavam chorando a morte dos seus filhos. Essa é a primeira questão. Nós não podemos ter o olho focado na questão dinheiro, na questão economia. Nós precisamos também preservar a vida de quem frequenta de quem frequenta o comércio. Essa é a primeira questão. Segunda questão que eu quero colocar, até para esclarecimento, a legislação que prevê as exigências para a abertura do estabelecimento, acessibilidade, etc., questão de banheiro, não é uma legislação municipal, é uma legislação federal. Então, aonde você for abrir um estabelecimento, você vai ter que cumprir a mesma lei. Então, você vai abrir Itápolis, Ibitinga, no Rio de Janeiro, São Paulo, no Paraná, é uma legislação federal que você vai ter que cumprir. Então, não é Itápolis. Se nós temos problemas burocráticos na prefeitura, que dificulta a vida do empresário, é uma outra questão. Mas não é por isso que nós devemos deixar a coisa solta correr de qualquer jeito. Eu acho que o Estado tem obrigação de fazer esse controle para a preservação da vida e da saúde de quem frequenta o estabelecimento comercial. Isso é obrigação do Estado, é obrigação da prefeitura. Com relação a esse estabelecimento propriamente dito, tinha alvará da prefeitura, mas não tinha alvará do Corpo Bombeiro. Por isso que a Justiça concedeu a liminar para conseguir o fechamento. Muito obrigado. Oi?
Só um minutinho. Convoco Vossas Excelências para a próxima sessão extraordinária a ser realizada no dia 22 de janeiro de 2016, às 8h30. Nada mais havendo para se tratar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro encerrada a presente sessão extraordinária e uma boa noite a todos.